Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Hoje eu vou falar sobre ressurreição. Domingo passado eu falei sobre a realidade da eternidade, falei sobre que a eternidade é uma verdade absoluta. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a ressurreição. Dentro da ideia da igreja eterna, obrigado grupo de louvor, dentro da igreja, do tema desse mês, somos uma igreja eterna. Você que não assistiu o culto de domingo passado, assista. Eu acredito que foi uma bênção para todos que puderam assistir. As pessoas têm uma tendência, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Hoje, existem pesquisas que vários teólogos, não acreditam mais na ressurreição de Cristo. Pessoas que estudam teologia, pessoas que aprendem, por assim dizer, a palavra de Deus, muitos deles, centenas de teólogos, não acreditam na ressurreição de Cristo. Alguns deles acreditam que, por exemplo, quando se fala de ressurreição, na verdade o que está querendo se dizer é que quando os apóstolos continuaram pregando a palavra, a mensagem de Jesus foi ressuscitada. Então a ressurreição seria uma figura de linguagem. Espero que vocês consigam me acompanhar, tá bom? Vou tentar ser o mais rápido possível. Outras pessoas, por exemplo, existem pesquisas nos Estados Unidos, o pessoal estuda muito, tem muitas pesquisas lá, por isso que a gente colhe muito, porque a gente não tem muitas pesquisas no Brasil, mas talvez seja uma boa amostragem. Nos Estados Unidos, muitos pastores não acreditam mais também na ressurreição de Cristo. Eles acreditam que houve, talvez, o fato de Jesus ter morrido, e, por assim dizer, o espírito dele ter continuado na eternidade, isso seria um tipo de ressurreição. Só que nós não temos como ser cristãos de verdade e não acreditarmos na ressurreição. E nós temos métodos para provar que a ressurreição ela é real. Eu poderia passar, por exemplo, 1 hora aqui falando sobre esses métodos. Mas eu queria fazer um resumo muito simples, mas que você pudesse entender e pudesse compreender. Por exemplo, se eu pegar um escritor chamado Flávio Joséfos. Flávio Joséfos é um judeu, ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele nunca se converteu ao cristianismo, ele é um judeu. E na sua obra, quando ele estava em Roma, ele vai falar da ressurreição de Cristo, que Cristo apareceu aos seus discípulos. Algumas pessoas chegaram a questionar e dizer, inclusive, que esse capítulo que Flávio Joséfos escreveu foi uma inserção cristã. Só que depois que acharam escritos de Flávio Joséfos da mesma época, traduzido no mundo árabe, então entenderam que não tem como, porque os árabes não poderiam ter colocado isso. Se você olhar, por exemplo, um historiador chamado Eusébio de Cesareia, ele consegue pegar documentos sírios, em que nesses documentos sírios vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Documentos que você poderia dizer que são documentos históricos, que provam a historicidade da ressurreição de Cristo. Se você pegar, por exemplo, o método científico utilizado por Lucas, ele foi contratado por Teófilo. Se você pegar o método científico, histórico, jornalístico, eu poderia também dizer jurídico, porque ele utiliza também linguagens jurídicas. Se você pegar a coletânea de documentos que foi justamente Teófilo queria saber se de fato Jesus era uma verdade ou não. E Lucas vai e começa a colecionar
30 anos ali, 25 a 37 anos, depois da assunção de Cristo aos céus, você vai pegar, tem estudos científicos de historiadores, dizendo que ele pega toda a metodologia científica de um historiador e consegue colocar no seu livro e consegue dizer sim, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos, ele consegue exaurir os métodos científicos para provar com testemunhas e documentos que Jesus Cristo ressuscitou. Existe uma hipótese louca, translocada, que houve a troca do túmulo de Jesus Cristo, que na verdade eles foram no dia e trocaram o túmulo, mas quando a Bíblia fala que as mulheres chegaram e disseram aos discípulos: ei, Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos saíram correndo, Pedro saiu correndo, mas ele saiu por último correndo. Os discípulos não tiveram coragem de entrar, mas Pedro entrou no túmulo e eles viram que o túmulo que eles tinham levado no dia anterior era o mesmo túmulo e não tinha ali ninguém mais ali dentro. Se você olhar um documento do César da época, ele vai mandar para a região de Nazaré, somente para a região de Nazaré. Eu repito, somente para a região de Nazaré, ele manda um decreto dizendo que a partir daquele momento, depois da morte de Cristo, há um documento hoje, esse documento é real, é físico, é estudado, você pode pegar esse documento na internet. Esse documento manda e dizer que se algum túmulo for aberto para benefício próprio, isso vai dar pena de morte. Isso acontece depois da ressurreição de Cristo e o lacre, a abertura do túmulo de Jesus. Então você, por exemplo, se eu disser assim, olha, quem a partir de hoje roubar vai ser preso. A gente só vai estabelecer uma lei porque alguma coisa aconteceu. Então eles não conseguiram explicar o que aconteceu, então eles entenderam dessa forma. Se você olhar quase todos os discípulos, menos João, porque houve um fato milagroso, mas quase todos os discípulos de Jesus morreram de morte trágica, de torturas profundas. Ninguém conseguiria morrer, ninguém conseguiria sustentar uma mentira durante tanto tempo como os discípulos sustentaram. Cada um morreu pior do que o outro. Teve Tomé, por exemplo, ele foi escalpelado. Escalpelado, você abria a cabeça, você abria, tirava a pele, como se fosse tirando a pele de uma banana, e você escalpelava e depois tostaram, queimaram, e ele louvava e adorava o Senhor. Ninguém poderia morrer dessa forma se morresse por uma mentira. Eu lhe digo uma coisa, meu querido, depois de uma tortura, depois de um tempo de tortura, a pessoa diz o que as pessoas quiserem, as pessoas falam o que as pessoas querem. Ninguém suporta tanto tempo, o tempo de dor, o tempo de tortura, e todos eles terminaram a vida deles torturados, dizendo que Deus é real, que Deus é real e que Jesus ressuscitou. Por onde você for, para onde você for, se você pegar, por exemplo, as escrituras e colocar, eu não sei se tem alguém aqui que fez filosofia, se formou em filosofia, existe uma coisa chamada equações filosóficas, que é quando você junta a lógica, a matemática e a filosofia, para que você possa fazer equações, para ver se aquela afirmativa é real ou não. Então as equações filosóficas foram utilizadas para os evangelhos, e todas as equações filosóficas disseram que os evangelhos são reais e são autênticos, e eles não conseguem se contradizer. Oh, aleluia. Então, meu irmão, a ressurreição é uma verdade. A ressurreição é científica, a ressurreição é clara, a ressurreição é objetiva. Ela marca o início de um novo tempo. Ela marca o início de uma nova história. Ela marca o início de uma raça, de um povo
que por mais que queiram destruir com violência, por mais que queiram destruir com mentiras, com falácias, eu tenho visto tantas pessoas chegando na internet nos últimos dias e dizendo que a saída é acabar com a igreja, a saída é acabar com o povo cristão. Deixa eu dizer uma coisa, o meu rei, ele está no trono, então não tem como acabar com o seu povo, porque ele reina. Você tem que entender isso, que o seu rei está no trono, ele está vivo. Pode se juntar aos governos, pode se juntar aos sistemas, pode se juntar às ideologias. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso rei vive. E não tem como, querido, perdermos isso de vista. E para falar de uma igreja eterna, não temos que falar da ressurreição. Eu queria falar para vocês algo sobre a ressurreição, algumas coisas para chegar em algo prático na minha vida e na sua. Eu vou falar da ressurreição de forma geral, mas depois eu quero terminar com algo específico sobre a nossa vida. Vocês estão aqui ainda nessa noite. Sabe, para haver a ressurreição de Cristo, teve que acontecer algumas coisas, ou tiveram que acontecer algumas coisas. Primeiro, a Trindade teve que se reunir. Pastor, até o próprio Cristo. Segundo, 3 dons espirituais tiveram que operar. 3 dons. Dom de milagres, dom da fé e dons de cura. A onipotência de Deus, que quer dizer a explosão de poder de Deus, teve que se manifestar para ver a ressurreição de Cristo. E Deus, ele é poderoso para fazer isso. Sabe, amados, eu escutei alguém dizendo um dia, bem assim, sabe, para eu acreditar na ressurreição de Cristo, eu precisava ter visto. Eu disse, então você não pode acreditar no Big Bang. Não, você não está aqui nessa noite, não. Eu queria tanto que você estivesse aqui nessa noite, irmão. Eu disse bem assim, ei, se para você acreditar que Jesus ressuscitou, você precisava ter visto, então você também não pode acreditar no Big Bang. Aleluia. Apesar de que, domingo passado, eu mostrei para você que existe um instituto chamado Randy Moody, que estudou 2 milhões de casos de ressurreição. Então, a ressurreição acontece o tempo todo. Aleluia. Mas ele disse, para mim, eu preciso ver. Eu disse, não, você crê no Big Bang por causa de evidências. E nós cremos na ressurreição de Cristo por causa de evidências. As mesmas evidências que levam você ao início do universo, são as mesmas evidências e métodos científicos que podem levar você a acreditar e saber que Jesus Cristo ressuscitou. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então em Gálatas capítulo 1, versículo 1 está escrito assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo, e por Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Repita assim comigo, diga Deus, diga Deus Pai, ressuscitou Jesus. Amém, segura aí. Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aleluia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, e que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que vos habitais. Eu vou falar sobre isso, vou finalizar falando sobre isso. Mas eu quero que nesse momento a gente se atenha a uma parte aqui. A parte de que o Espírito Santo também ressuscitou Jesus dos mortos. Agora você vai repetir assim comigo, diga Deus Pai, e o Espírito Santo ressuscitaram Jesus. Agora vai vir o mais inacreditável, que para mim foi. Eu tive um choque quando eu li isso aqui.
João 10, 17. João capítulo 10, versículo 17. Essa aqui é boa. Rapaz, essa aqui me assustou um pouco. Você vai entender por quê. João capítulo 10, versículo 17. Por isto o Pai me ama. Jesus falando. Porque dou a minha vida para a retomar. Não, você não está entendendo não. Jesus está dizendo, eu estou dando minha vida para depois eu mesmo tomar de volta. Oh, aleluia. Ninguém tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. O que ele está dizendo? Que quando Deus enviou ele aqui para a terra, ele disse, eu estou lhe enviando. Tu vai passar por isso. Mas quando você disser ponto final, é ponto final. Chegou. Está feito. Então, eu consigo entender algo, presta atenção que agora está entrando na nossa história. Eu consigo entender que houve um mandamento, diga assim comigo, diga mandamento. Então, nós não podemos fazer nada no reino sobrenatural sem um mandamento. Algumas pessoas criticam a nossa igreja, a nossa teologia, a nossa pregação, porque diz que nós damos ordem a Deus, porque nós confessamos, porque nós falamos. Mas, querido, nós só falamos, agimos e dizemos e fazemos porque nós estamos sendo obedientes a mandamentos. Se Deus disser na Bíblia, eu faço, é Ele que faz. Se Ele disser na Bíblia, é você que faz, aí sou eu que faço. É simples assim, ou não é assim? Exemplo, se na Bíblia disser assim, seja fiel à sua esposa, é Deus que tem que ser fiel à sua esposa ou você? Alô, vocês estão aqui ou não? Amém ou não amém? Se na Bíblia disser assim, perdoe os vossos inimigos, quem é que vai perdoar? É Deus, é? Não, é você que tem que perdoar. Vocês estão comigo ou não? Então, meu irmão, existe coisa na Bíblia que ele diz sou eu, e tem coisa na Bíblia que ele diz é você. Na ressurreição, aconteceu as duas coisas. Na ressurreição ele diz, Jesus, eu vou mandar você. Tá certo? Agora, vai entrar em ação eu, o Espírito Santo, quando você disser, acabou. Está escrito aí. Então houve uma parte de Jesus de dizer, Senhor, está lá em Salmos dizendo isso, os meus votos foram pagos, está feito. E aí Deus e o Espírito Santo disseram, ok, então a gente vai fazer a nossa parte. Vocês estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar? Amém ou não amém? Amém. Eu espero que vocês consigam me acompanhar. Então, a Bíblia está dizendo algo poderoso aqui. Que Jesus recebeu um mandamento. É por isso que quando a gente vai ver Pedro dizendo assim, Jesus, tenha pena do Senhor mesmo. Rapaz, não entregue sua vida desse jeito não. E Jesus disse para Pedro, sai de reto, Satanás. Para mim você é pedra de tropeço. Quando Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, Jesus cola ali a orelha de Malco. Ele diz, Pedro, se eu quisesse eu trazia 6.000 anjos aqui, rapaz. Eu destruía tudo. Deixa a coisa acontecer, rapaz. Eu estou quase lá. Não me atrapalhe não. Vocês estão comigo? O que Jesus estava querendo dizer? Eu estou fazendo a minha parte, porque eu sei que Ele vai fazer a dele. Amém ou não amém? Oh, aleluia. Eu
queria ler um negócio para vocês, só para vocês ficarem intrigados, tá bom? Marcos capítulo 14, versículo 51. Marcos capítulo 14, versículo 51. Vamos entender um pouquinho o poder da ressurreição. Eu queria só que vocês entendessem isso. Isso aqui é bem intrigante também. Se você gosta de ler Bíblia, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado um pouco sobre essa passagem. Porque é assim. É mais ou menos assim a história. Vou contextualizar vocês, beleza? Olha, o Vacto já está rindo ali. É mais ou menos assim. Judas vem, dá um beijo em Jesus. É esse. A galera vem, aí prende Jesus. Na hora que vai prender Jesus, vocês estão comigo ou não? Aí eles meio ficam caindo na unção ali. Poder se manifesta. Ainda tem poder. Ainda tem poder se manifestando ali. Oh, aleluia. Daqui a pouco um menino, um jovem, que está só com um lençol, ele pega e vai para o meio da galera. E aí os soldados dizem, pega ele também. Na hora que diz, pega ele também, ele joga o pano e sai correndo nu. E acaba a história. Não, vamos ser sinceros. A gente sabe sobre bibliologia que nada que é colocado na Bíblia por acaso. É tipo assim, e no momento que Jesus fosse preso, um nudista passou. Aí foi elevado, né, para ser martirizado, e bererei, bererei. Mas, pelo amor de Jesus, o que tem a ver esse menino nu aparecendo no meio da história? Vamos ler, viu? Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, vão pegar ele. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Está escrito. Bota outro versículo aí, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Sabe o que dá a entender? Aquele jogo de futebol, tá ligado? Aquele jogo de futebol. O jogo tá rolando, pau, jogo para lá, jogo para cá. Aí um doido entra no jogo. Aí o narrador tem que falar. E um louco entrou no meio do jogo. E os seguranças estão tentando tirar ele do meio do jogo. Está entendendo isso ou não, irmão? Quem lembra daquele corredor brasileiro, né? Que estava quase ganhando, né? Era brasileiro ele. Eu acho que ele era brasileiro. Era brasileiro, né, seu Wagner? Estava quase ganhando a maratona, não foi? E entrou um padre doido. É sério, o padre era esse padre doido. É sério, não, okay. Podia ser pastor doido, não tem problema não. Mas era padre mesmo, só para dizer, a referência. Quem lembra dessa história? Aí o cara que era padre enlouqueceu, ficou doido e disse, eu vou agarrar um brasileiro. Pronto, agarrou o cara e o cara perdeu. Que injustiça de Torá, velho. Depois assista lá esse negócio, tá na internet. Um padre doido apareceu no meio da história. Tirou o cara da maratona. O cara já estava nos últimos segundos. Já. É a mesma coisa. Mas deixa eu lhe contar algumas histórias sobre esse rapaz. Jesus está sendo preso justamente no lugar que ele passou a noite orando. Jesus está sendo preso justamente no lugar onde ele passou a noite suando sangue. Jesus está sendo preso justamente no lugar em que ele estava percebendo que ele ia se tornar maldito. Em que Deus estaria, naquele momento, imputando sobre ele aquilo que era para ser meu e seu. Foi naquele lugar que ele pediu ajuda aos amigos para orar junto com ele. Foi naquele lugar que ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E no meio da agonia de Jesus, eu não sei se você sabe, mas aquele lugar, Getsêmani, era do lado, era um monte do lado de um cemitério. E o nome dessa túnica, não é qualquer túnica, é lençol de cobrir defunto. Eu não sei se você está entendendo isso. É por isso que ele estava nu. Porque era costume de botar dentro de um túmulo alguém nu e cobrir com esse lençol.
E esse jovem, ele é alcançado pelo poder de Jesus, orando a Deus. E nos últimos segundos, deixa eu terminar com você, Jesus ainda está ressuscitando gente. No meio da agonia, Ele ainda está ressuscitando pessoas. Você já passou por essa experiência de quantas vezes você, no meio de uma pressão, você estava no meio de pressão, talvez você dizia assim, rapaz, eu nem, sabe, as pessoas não sabem nem o que eu estou passando, mas você foi bênção para alguém, sabe, você foi voz de Deus para alguém, sabe, quando você estava no meio de pressão, mas você ainda foi sendo usado por Deus para ajudar alguém. Há um poder da ressurreição dentro de mim e de você. Há um poder do Getsemane dentro de mim e de você. Pastor, o que significa Getsemane? Lugar de prensa, lugar de quando nós somos pressionados, sai um vinho, sai um óleo, aonde nós somos pressionados, muitas vezes vai sair o melhor de nós, aleluia. Às vezes é no lugar de falta, é no lugar de dor, é no lugar de ausência, é no lugar de ingratidão, de deslealdade, é no lugar de solidão, que criança vira homem, menina vira mulher. Às vezes é em lugar como Getsemane, que você só vai ter você e Deus. E ali vai começar a se manifestar um poder de ressurreição, para ressuscitar coisas que estão dentro de você, que você achava que somente o seu marido, a sua esposa, um chefe, um dinheiro, alguma coisa poderia lhe dar, mas Deus está dizendo que não, tudo que você precisa é dEle. Às vezes tem lugar que eu e você vamos, só para Deus mostrar para você, que você só precisa dEle. Tem lugar que eu e você nós vamos visitar, que só a sua boca, só os ouvidos de Deus, e a mão do Senhor poderá agir. E Jesus estava ali, suando sangue, clamando, pedindo ajuda a Deus para suportar aquela cruz. E no meio daquela situação, no momento que vão prender ele diz, sou eu. Quando ele diz, sou eu, o poder se manifesta. Aqueles homens caem debaixo do poder e um morto ressuscita. Quando você pensar que você está se acabando, quando você pensar que você está no final, quando você pensar que a vela já não tem mais cera, deixa eu dizer uma coisa, Deus manda do céu, Deus manda aquilo que você precisa para não cair e ficar prostrado. Não, você não está entendendo isso nessa noite ainda. O seu joelho não foi feito para se dobrar diante de Baal. O seu joelho não foi feito para se dobrar diante da humilhação dos homens. O seu joelho foi feito para se dobrar diante do único e verdadeiro Senhor. Ainda que seja uma noite de Getsemane, uma noite de pressão, tem coisas boas saindo de dentro de você. Tem limites que você achava que não conseguiria alcançar. Tem alturas que você achava que não conseguiria pegar. Existe uma força dentro de você que você se achava fraco, mas Deus começa a mostrar para você que você consegue. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Maior é o que habita dentro de você, meu irmão. E às vezes você está se segurando em coisas, você está se prendendo em coisas, e Deus quer mostrar o milagre da multiplicação, Deus quer mostrar o milagre da ressurreição, Deus quer mostrar o milagre da transformação, Deus quer mostrar que através da sua vida, ainda que você esteja fraco, você é forte por causa da graça de Deus. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Quando você diz eu não posso, eu não consigo, Ele está ali para lhe dizer eu lhe ajudo. Aleluia. Sabe, irmãos, em Isaías 26:19, abra por favor, bota na tela, Isaías 26:19. É por isso, querido, que a Bíblia, ela nunca poderia ser uma histeria coletiva. Porque para haver histeria coletiva, todos têm que estar juntos. E a Bíblia é separada por povos, nações, tempos, datas, culturas, línguas. Aleluia. Nunca poderia ser uma mentira bem contada. Quando você pega os papiros do Mar Morto, quando você compara com o carbono 14, quando você começa a fazer datação histórica, caramba. Eu não estou falando, meu irmão, me ame mesmo. Eu estou com muita vontade de fazer um canal só para esculhambar o coreto. Porque se me tirar o canal, pelo menos me tirar o canal e pronto. Sabe, de começar a bater de frente com alguns doutores de meia tigela. Uma doutora agora de meia tigela, uma doutora de meia tigela. De meia tigela. Uma Helena Tanuri, sei lá, uma dessa doida. Pode deixar gravado. Ela chega, ela fala o que quer, ela vai ter que escutar o que ela quer também. Porque ela está entrando numa área que ela não entende, ela é leviana, ela não tem profundidade, ela não tem estudo, ela não tem conhecimento. Ela chega, a mesma mulher que disse que para os povos transcenderem, deveria ter mais relações anais. Essa mulher que saiu para disputar a prefeitura de São Paulo, a louca. Ela chega outra vez e diz que há uma lógica. Foi essa mesma mulher que disse que há uma lógica no assalto, depois de uma pessoa ter sido morta por um tiro por causa de um celular. Babada para o meu mundo de acadêmicos. Porque tem razão. Porque tem doutorado de segurar pasta de doutor. Porque eu sei bem o que é doutorado hoje em dia. Doutorado, na maioria das vezes, não tem significância científica nenhuma. É um lugar de babação, um lugar de puxa-saco de doutores, de ter que segurar pasta de doutor para botar lá na lista deles. Aleluia. Quem está falando aqui sou eu. Passei de 80 para um mestrado. E eu tive que deixar, porque eu tive que escolher o rema, entre o mestrado e o rema. E eu passei, eu sei o que eu passei. Aleluia. Vocês estão comigo ou não estão? Aí vem dizer que a igreja é desnecessária e que deveria se acabar com a igreja para poder evoluir. Wells, em 1897, pensou nisso quando escreveu o livro Guerras do Mundo. Ela vem com umas ideias antigas. Eu quero dizer para ela que ela vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Aleluia. Eu quero, meu irmão, Mislene, eu quero. Eu chamo os doutores e os mestres dessa igreja aqui. Eu quero que vocês peguem Sapiens, um livro que foi lançado agora, muito bom. Dores do Mundo, de Arthur Schopenhauer. Eu quero que você pegue os melhores livros e encha uma sala como essa de pessoas que disseram que leu e foram transformadas. Mas eu quero dizer que não haverá estádios de futebol suficiente para dizer quantas pessoas foram tocadas pelo poder da ressurreição de Cristo. Oh, aleluia! Me mostre um salão desse cheio de pessoas que leram Assim Falou Zaratustra e disseram: eu li, fui transformado e eu fui melhorado. Oh, aleluia. Pastor, o que o senhor está pregando assim? Porque eu sou profeta antes de ser pastor. E eu estou pregando nessa noite debaixo de uma unção profética para dizer que o poder da ressurreição está em você. Que quando você abre sua boca, querido, não é boca, é um ressurreto na terra. E eu vou lhe provar.
Eu estou nessa noite aqui dizendo: acorda, igreja. Eu estou nessa noite aqui dizendo para você que está sentado no seu lugar, muito bem acomodado: acorde. Que caramba de pressão! Ah, eu estou passando por pressão. Que pressão, meu irmão? Bote pressão de volta. Não, você não entendeu não. Quando Jesus estava sendo esmagado, quando Jesus estava sendo pressionado, Ele botou pressão de volta. Aqueles soldados caíram, pau, e aquele menino ressuscitou. E em Romanos está escrito que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré habita dentro de vós, ao ponto de renovar até os seus corpos mortais. Pastor, porque o senhor grita tanto que eu sou apaixonado por Jesus? Porque o senhor grita tanto? É porque Jesus não consegue ouvir? Não, é porque o meu coração explode quando eu prego essa palavra. Ah, para que gritar tanto? Será que vocês pentecostais não sabem que Deus é surdo? Eu sei que Deus não é surdo, mas eu sei que tem muitos irmãos que são surdos. E precisa ouvir dentro do Espírito que essa pressão que você está passando não é maior do que o poder da ressurreição que está dentro de você. Em Isaías 26:19 está profetizado séculos antes, com provas, com datação, dizendo o seguinte: os vossos mortos, é uma profecia, os vossos mortos e também o meu cadáver. Óbvio que Isaías não está falando dele, porque isso não aconteceu com ele. Era uma visão profética, porque ele é o profeta messiânico. Isaías está dizendo: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Os vossos mortos e o meu cadáver vão ressuscitar. Despertar e exultar. Você sabe o que é exultar? Ele disse: desperta e começa a gritar. Exultar é um grito santo, é um grito de vitória, é um grito antes da batalha, é um grito de desafio, é um grito de ousadia, é um grito de promessa, dizendo: eu vou entrar aí, eu vou quebrar você todo, vou tirar tudo que você tem e vou trazer de volta. Aleluia. Exultar é um espírito que está dentro de nós, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus clama. Você já clamou? Como é que você clama? Me ajuda aí, por favor. Clamar é: Senhor, o meu filho está morrendo. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está dentro de nós, clamando: Abba, Pai. Paizinho! Oh, papai! É uma religião de desesperados. Oh, aleluia. É uma religião, é uma igreja, é uma pregação para homens e mulheres que não têm vergonha de se expor e tirar toda a máscara que a sociedade quer colocar. Eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que creio na ressurreição. Aleluia. E ele diz: os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Oh, glória. Agora Mateus 27:51, vamos ver o cumprimento disso. Há uma outra revelação sobre uma igreja eterna, que crê na ressurreição. Ele diz aqui, é muito engraçado, tem algumas pessoas que ficam olhando para mim assim. Amém, meu irmão? Daqui a pouco Deus vai fazer assim, daqui a pouco você está sacudindo. Não se preocupe não, eu entendo. Um dia eu cheguei assim também. Fique com raiva de mim não. É Márcia Tanuri, o pessoal está me dando uma... É Márcia Tanuri, estou mandando um abraço para você. Tiburi, Márcia Tiburi.
Você vai se converter, mulher. Assim como Paulo se converteu, tu vai se converter. Ainda mangou das línguas, tu vai ser batizado no Espírito Santo. Márcia Tiburi, eu te amo. Mas como menina, às vezes a gente precisa puxar a orelha de criança. Em Mateus 27:51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Oh, aleluia, não. Está lá Jesus, os caras dizendo, vamos humilhar ele agora. Ele, vão, o povo cai. Aí ele diz, pronto, agora pode me pegar. Vocês estão me pegando porque eu estou deixando. Me peguem. Agora ele está lá dando um grito. Ele grita, telestai. Está pago. Eu entrego o meu espírito ao Senhor. Porque nenhum homem pode tirar, mas eu te dou. Naquela hora que o espírito dele sai, o véu rasga. Quando rasga, aquela explosão de vida, rasga a religiosidade, treme o chão, oh, aleluia, e os cadáveres começam a ser arremessados. Vai embora daqui, oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos cheios de ressurreição. Diga assim, eu estou. Diga comigo, pelo amor de Deus, diga, eu estou cheio de ressurreição. Não de pressão, mas de ressurreição. Deixa eu falar algo nessa noite. Se você está cheio de ressurreição, tudo aquilo que o diabo colocou ao seu redor vai sofrer um terremoto. Deixa eu dizer algo para você, porque tudo que o diabo coloca é abalável. Tudo que o diabo coloca é abalável. Os reinos já se caíram, eles já se prostraram, tronos já racharam, mas Deus continua no seu trono. O que o diabo estiver traçando e tramando, no poder da ressurreição que está dentro de você, vai tremer, tem que tremer. E o que estiver morto tem que ressuscitar. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas o senhor está estuprando o texto, querendo trazer uma analogia de forma muito rasa para os problemas cotidianos. Segure a onda, que daqui a pouco a gente vai ver se é isso mesmo. Oh, aleluia. Sabe, queridos, eu estou quase lá, mas eu queria lembrar de 2 momentos ainda para você. 2 momentos. Acho que hoje eu acabo quase na hora. Estou ficando educado depois de 8 anos. Eliseu morreu. Quem lembra da morte de Eliseu? Eliseu morreu. Não, você não está aqui não. Eliseu morreu. E agora só tinha ossos. E estavam ali fazendo o enterro de um homem. Na hora que estavam fazendo o enterro de um homem, uma quadrilha estava entrando na cidade. E o que eles fizeram? Joga esse corpo aí, depois te resolve. Jogue o corpo e vamos embora. Eles vão matar a gente. Quando jogou o corpo, aquele corpo morto tocou nos ossos de ungido. No Antigo Testamento. Não, você não está entendendo isso não. E aquele corpo ressuscitou. Diga, até os meus ossos são cheios do poder da ressurreição. Sabe o que isso quer dizer? Eu não estou dizendo que é para todo mundo. Entenda o que eu vou dizer aqui agora. Mas tem pessoas aqui dotadas de um poder para ressuscitar em coisas. Não, você não entendeu ainda não. Tem gente aqui que tem dotação dada por Deus para ressuscitar emocional de outras pessoas.
Tem pessoas aqui que são dotadas de um poder de ressurreição para curar pessoas. Tem pessoas aqui que são dotadas para abrir portas que não estão abertas. Tem pessoas aqui que têm orações. Você sabe, parece que você ora por determinadas coisas e acontecem mais fácil do que outras. Parece que você topa em determinadas coisas. Parece que você faz algumas coisas e tem uma fluidez melhor. Deixa eu te dizer algo para você. Há um poder de ressurreição na sua vida, que até os seus ossos tocando abençoa. Nós somos seres sobrenaturais, querido. Não, você não está entendendo isso não. Nós somos seres sobrenaturais, querido. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, eu me lembro de outra ressurreição na Bíblia. Eu podia falar de várias. Eu podia falar do homem de Deus que diz: bota o menino aí, vá nesse lugar de honra. É importante você entender isso. Não estava no script não, mas eu vou falar. O profeta sempre passava e havia uma lei naquele lugar que dizia que você tem que guardar os andarilhos. Ela disse: não, vou fazer melhor, vou fazer um quarto para esse homem, porque eu sei que é de Deus. Aquele profeta ali, ele dormia naquele quarto, cuidado por aquela mulher, um homem de Deus. E a honra ativa a unção. A honra ativa a unção. A honra ativa a unção. Se você chega para um homem ou uma mulher ungido e trata de qualquer jeito, a unção não é liberada. Mas quando você honra o que aquela pessoa carrega, não idolatra, honra, é diferente. Aquele poder é liberado. Porque estamos lidando com nobreza, estamos lidando com princípios dos céus. E ali aquela mulher começou a tratar aquele homem não como andarilho, não por aquilo que via, mas pelo Espírito. E ela perde o filho morre. E ele diz: pega o seu filho e leve lá para o quarto de honra. Quando leva para o quarto de honra, ele bota deitado e naquele lugar ele ressuscita. Deixa eu te dizer uma coisa: você quer ver ressurreição acontecer na sua vida? Comece a agir com honra. Tem pessoas que são desonrosas com Deus o tempo todo, mas quer que o poder da ressurreição seja ativado. Ei, o poder está dentro de você, mas muitas vezes está mudo, está calado. Sabe por quê? Porque você não honra a presença de Deus. Eu vou falar de novo. Aquele quarto, Gênesis, aquele quarto não é mais um quarto físico. Aquele quarto é o seu espírito hoje. Não, você não está entendendo isso. Eu estou falando de coisas profundas nessa noite. Eu quero dizer para você que você carrega o poder da ressurreição dentro de você, mas muitas vezes você não prova, porque você é desonroso. Sabe por que você é desonroso? Porque você chega na igreja a hora que você quer, você fala o que você quer, você fala besteira demais com a sua boca, você não crê na palavra de Deus, você não vive o que a palavra manda você viver, você não crê no que a Bíblia manda você crer, você tem vergonha de ser crente. Tem gente que tem vergonha de tudo na igreja, tem vergonha de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, ele não tem vergonha de lhe fazer milagres. Deus não tem vergonha de lhe curar. Por que você tem vergonha de Deus, irmão? Honre Deus. Honre Deus com a sua vida e veja o poder da ressurreição se manifestar. Tem pessoas que vão correr, vão dizer: ore por mim, eu preciso da sua oração, porque elas reconhecem que é uma fonte de manancial de ressurreição na sua vida. Tem uma outra ressurreição que eu me lembro, que é a ressurreição de Lázaro. Oh, a ressurreição linda, porque a ressurreição tem uma voz. A ressurreição tem uma voz. A ressurreição tem uma voz. Mas se eu puder dizer assim, a anti-ressurreição também. Sabe, algumas pessoas diziam: agora está chegando atrasado. Não podia ter chegado mais cedo, não? Tem pessoas que vão lhe criticar o seu jeito, criticar a sua forma. Eu não estou falando de desonra, eu estou falando do seu jeito de ser cristão, de ser crente. E ali naquele momento, presta atenção no que eu estou dizendo nessa noite. Jesus não dá ouvidos a nada. Jesus diz: eu tenho uma voz. Ele diz: tire a pedra. Tire a pedra. E ele dá um grito: sai para fora, Lázaro. Eu acredito que foi mais ou menos assim: Lázaro, sai para fora.
e um corpo que fedia há 4 dias. Eu imagino aquela voz, eu imagino isso, tá bom, gente? Eu imagino isso. Lázaro está lá conversando com Davi, dizendo: Davi, o cara chegou, está lá, eu vi. Ele foi na minha casa, amigo das minhas irmãs. Ele é o cara, rapaz, você precisa ver. Ele é de Torá. Eu imagino Lázaro chegando deixa eu ver aqui, para Isaías, cara, você falou tanto dele, você falou tanto dele, eu vi ele, e Isaías dizendo como é que ele é, como é que ele fala, como é que ele é. Daqui a pouco parece que aquela voz entra no paraíso e dizendo: lá, ele está me chamando, ei, daqui a pouco eu volto, mas ele quer falar comigo. E eu imagino o espírito dele indo, entrando naquele corpo, ele se desvencilhando e calando a boca de todo mundo. Porque antes de falar de você, eu quero só falar mais o último princípio. Eu não vou ler, não precisa ler, mas em Marcos 16, do 1 ao 7, Marcos 16, de 1 ao 7, aquelas mulheres vão até o túmulo, e um jardineiro, Jesus Cristo de Nazaré, um jardineiro, Jesus Cristo de Nazaré, diz: por que você está procurando ele aí dentro? Ele não está mais aí. Oh, aleluia. Eu não sei como é que você vai entender isso, mas quando o poder da ressurreição entrou em mim, a minha vontade era só ficar dentro de um quarto. Quando você toma 2 gramas de Rivotril, você tem sono o dia todo. Quando você tem sono o dia todo, você luta para querer produzir, você não consegue. Quando você está dopado, e você está trabalhando de plantão, e você ainda está fazendo faculdade, é muito difícil lidar com suas coisas. Mas um dia o poder da ressurreição entrou em mim. E eu acho que um dia, sabe, Léo, eu acho que um dia o diabo foi lá no meu quarto, e me procurou lá no quarto. E eu acho que algum anjo deve ter dito: ele não está mais aqui. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar. Eu queria que você fizesse uma viagem no tempo e pudesse trazer agora aonde você estaria sem o poder da ressurreição. Eu quero que você diga ao diabo que você não está mais lá. Não. Você não está mais lá, você não está mais lá, você não está mais lá, você não está mais lá. Por mais que o diabo queira lhe jogar de volta para lá, você não está mais lá, não está mais lá, você não está mais lá. Diga para o diabo: eu não estou mais lá, eu não estou mais lá. Se a sua mente está querendo lhe pregar peças, eu quero dizer, diga para a sua mente: você não está mais lá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A mente trabalha com comprovações. A mente trabalha com comprovações. E o espírito trabalha com convicção. Não, eu queria tanto que você entendesse isso. Isso é tão profundo. A mente trabalha com comprovação. E isso, e como é isso? E como é que é isso? E como é isso? E como é isso? E como é isso? Mas o espírito trabalha com convicção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Por favor, nessa noite eu peço sensibilidade espiritual. Há dentro de você uma ressurreição ou não? Há um espírito, há uma salvação, há um Deus, há uma alegria que pode ser brotada hoje em meio à dor. Você consegue perceber uma alegria que está lá dentro, querendo sair, mesmo que você esteja debaixo de pressão?
Uma alegria que parece que se mistura com tristeza, não no sentido de um choro, não tristeza de choro, me perdoe. É uma alegria que se mistura com um choro, mas é um choro de alegria, melhor falando. Há uma percepção no meu espírito sobre, como se estivesse grávido do sobrenatural. O candarabá se cacharabão da massa. Harabou som bom da marcha que debes. E candarabá na massa. E o lomon no mo se que debe. E cadabá checas. Há um espírito se movendo dentro de você. Há um cheiro do céu nesse lugar. E existem demônios que estão se calando agora, perdendo as forças. Eu ressuscitei com Cristo. Se eu morri naquela cruz com Ele, eu também ressuscitei. Chocosouramana-massa. Eu vou finalizar com 2 versículos. Se é uma condicionante, por isso que eu pedi para fazer essa oração agora. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo vivificará também os vossos corpos mortais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vivificar quer dizer curar. Exemplo, ele está dizendo que o Espírito Santo tem poder para curar seu corpo. E você crer numa cura e você receber. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se o Espírito Santo tem poder para curar o seu corpo de um câncer, ele não pode curar sua alma? Ele não pode curar seus pensamentos? Ele não pode curar sua casa? Ele não pode vivificar os que estão ao seu redor? Será que o Espírito Santo pode tirar do túmulo pessoas que nem conheciam Jesus, mas não pode tirar do túmulo espiritual o seu marido, a sua esposa, seu filho? Basta um ressurreto. Não, você não entendeu. Basta um ressurreto. Diga, sou eu. Só para você entender, a Bíblia diz que se nós morremos com Cristo Jesus naquela cruz, nós ressuscitamos também com Ele. Então nós vamos ressuscitar, porque o nosso espírito já ressuscitou. Então o poder da ressurreição já está dentro de você. Eu queria finalizar lendo o último versículo, que é o seguinte: 1 Coríntios 15:14. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã nossa fé. Mas se Ele ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa, e a nossa fé também. Então essa pregação tem poder para levantar sua fé e trazer ressurreição aonde você precisa nessa noite. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido, e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.